Olá a todos, estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast Pode Esclarecer, o primeiro podcast do Conselho Regional de Lisboa, que tem por objetivo levar o direito à sociedade e explicar, no fundo, para que é que nós, advogados, servimos e que o advogado pode fazer a diferença na vida das pessoas, no seu dia-a-dia, e que é muito importante o recurso ao advogado para que os direitos das pessoas sejam efetivamente salvaguardados. Este podcast pretende aproximar os advogados da sociedade, como tem sido uma das bandeiras do Conselho Regional de Lisboa. Mais do que nunca é importante sensibilizar a sociedade e o cidadão para a importância do advogado na sociedade. E por isso entendemos que era relevante, era importante fazer este podcast em que esclarecêssemos uma ou outra situação que entendemos ser relevante para que o cidadão perceba a utilidade de recorrer à consulta de um advogado para fazer valer os seus direitos. No primeiro episódio, tratámos dos direitos do passageiro em caso de cancelamento do voo, mas em caso de atraso, que direitos assistem ao passageiro? Tomemos mais uma vez como exemplo um voo programado com partida de Lisboa e destino a Praga, com escala em Bordeus. Aqui temos mais uma vez connosco o Dr. Carlos Costa, que vai falar também novamente sobre esta temática dos transportes aéreos, tão importante numa altura de férias como aquela que atravessamos neste momento, e por isso passarei de imediato a palavra ao Dr. Carlos para nos explicar como e em que medida é que o atraso do voo pode levar a uma reivindicação por parte do passageiro em relação a direitos que possa ter. Tem a palavra, doutor. Olá, Dr. João Massano, mais uma vez agradecer o convite que me endereçou para estar presente neste segundo episódio do podcast. Retomando aquilo que já tivemos a oportunidade de abordar no primeiro episódio, quando há lugar à celebração de um contrato de transporte aéreo de passageiro, a operadora aérea obriga-se a transportar o passageiro e respectiva bagagem de um local para o outro, utilizando para o efeito uma aeronave, mediante o pagamento de um preço e, acrescentamos agora, respeitando para o efeito o horário que consta do bilhete de viagem adquirido pelo passageiro, bem como dos painéis informativos existentes no aeroporto de embarque. Todavia, importa também ter presente, sem prejuízo do que acabamos de referir, que não é todo e qualquer atraso que importa para responsabilizar a companhia aérea. Dada a complexidade da atividade, que todos reconhecemos, há naturalmente um risco normal que corre por conta do passageiro, risco de atraso, bem entendido. Mas quando este atraso se mostra considerável, a ponto de causar sérios transtornos e inconvenientes para o passageiro, então aí sim o passageiro adquire o direito, desde logo, a medidas de assistência. No fundo, estas medidas de assistência dependem de que tipo de atraso, com que duração e em que se traduzem essas medidas de assistência? Esse é um aspecto muito importante que importa salientar. De facto, quando houver motivos razoáveis, quando a transportadora tiver motivos razoáveis para prever que em relação à hora programada de partida, realço de partida, o voo se vai atrasar 2 horas ou mais, no caso de quaisquer voos até 1.500 km. 3 horas ou mais, no caso de quaisquer voos intracomunitários com mais de 1.500 km e no de quaisquer voos entre 1.500 e 3.500 km. Ou ainda 4 horas ou mais, no caso de quaisquer voos não abrangidos pelas hipóteses que anteriormente referi. Nesse caso, a transportadora aérea deve oferecer aos passageiros, gratuitamente, refeições e bebidas em proporção razoável ao tempo de espera e 2 chamadas telefónicas, telexes, mensagens via fax ou mensagens por correio eletrónico. Dizer ainda, a título complementar, que caso a hora de partida razoavelmente prevista para o voo seja de pelo menos o dia após a hora de partida inicialmente anunciada, nesse caso, a operadora aérea deve oferecer aos passageiros também gratuitamente oferta de alojamento em hotel, caso se afigure necessária a estadia por uma ou mais noites, ou caso se torne necessária uma estadia adicional à prevista pelo passageiro, e bem assim também o transporte entre o aeroporto e o local de alojamento onde a pessoa se encontrava.
E como deve ser prestada essa assistência, Dr. Carlos? A assistência deve ser prestada dentro dos períodos fixados para cada ordem de distância que anteriormente referi. Caso a transportadora aérea não proponha essa assistência de modo espontâneo, então o passageiro deve acautelar-se e conservar todos os documentos comprovativos das despesas que tiver de realizar e assumir numa primeira instância por si, para em seguida, então, poder reclamar o respectivo reembolso à companhia. Existe alguma situação em que, devido a esse atraso, o passageiro, perdendo o interesse, possa ter outro tipo de atitude em relação à companhia aérea, por exemplo, pedindo a devolução, o reembolso do preço do bilhete? Existe. De facto, quando o atraso esperado pela transportadora seja de pelo menos 5 horas, nesse caso, verificada esta circunstância, o passageiro terá então direito ao reembolso, no prazo de 7 dias, do preço total de compra do bilhete, para a parte ou partes da viagem não efetuadas e para a parte ou partes da viagem já efetuadas, se o voo já não se justificar em relação àquele que era o plano inicial da viagem, cumulativamente, nos casos em que se justifique, e ainda tem direito a um voo de regresso para o primeiro ponto de partida. E diga-me o seguinte, o atraso considerável do voo pode ou não dar o direito ao passageiro a ser indenizado por qualquer dano que venha a sofrer? Este direito de indemnização por danos causados não se encontra expressamente previsto na lei. Todavia, é entendimento, nomeadamente do Tribunal de Justiça da União Europeia, que deve equiparar-se ao cancelamento do voo, de que falámos no primeiro episódio, a situação em que a chegada, e agora aqui o momento relevante é o da chegada, ao destino final, teve lugar com atraso igual ou superior a 3 horas relativamente à hora programada, e isto independentemente de ter havido ou não atraso na partida. Se esta circunstância se verificar, um atraso igual ou superior a 3 horas no que tange à chegada ao destino final, o passageiro deve receber uma indenização pela perda de tempo no valor de 250 euros para todos os voos até 1.500 km, 400 euros para todos os voos intracomunitários com mais de 1.500 km e para todos os demais voos entre 1.500 e 3.500 km, ou 600 euros para todos os voos não abrangidos nas hipóteses anteriores. Tal como também já vimos no primeiro episódio, quer o reembolso, quer a indemnização, devem ser pagos ou em numerário, ou através de transferência bancária eletrónica, ou de ordens de pagamento bancário, ou de cheques bancários, ou, e agora sublinho, com o acordo escrito do passageiro, e só com o acordo escrito do passageiro, poderá eventualmente também, quer o reembolso, quer a indemnização, serem pagas através de vales de viagem e ou de outros serviços. E diga-me o seguinte, qual é o momento que é relevante para conseguirmos aferir a existência de um atraso de pelo menos 3 horas na chegada ao destino final? Ora, para estes efeitos do exercício do direito de indemnização, considera-se hora de chegada o momento em que as portas da aeronave se abrem e aos passageiros, por via disso, é permitido abandonar o interior da mesma. Podemos assim dizer, em suma, que atraso para efeitos de reclamação do pagamento de indemnização ao transportador consiste numa diferença de 3 ou mais horas entre a hora de chegada a que o transportador se obrigou, por força do contrato que celebrou com o passageiro, e a hora em que, de facto, é autorizada a saída dos passageiros da aeronave através ou com a abertura das portas. Também, tal como vimos a propósito do cancelamento do voo, também em caso de atraso considerável, a indenização pode ou não ultrapassar aqueles valores que foram referidos e os valores que estão padronizados. Pode efetivamente, mas desde que o passageiro, nesse caso, consiga demonstrar que o dano, material ou moral, já vimos que ambos são passíveis de serem ressarcidos, se produziu em termos causais, em termos de nexo de causa e efeito, como resultado desse atraso. E ainda, cumulativamente, que tal atraso seja individual e específico do passageiro.
Nesse caso, se estas condições se verificarem, esta indemnização suplementar àquela estandardizada que já tivemos a oportunidade de referir, está limitada a 4.150 direitos de saque especiais por passageiro. Estamos aqui a fazer apelo a uma unidade de conta, que é o direito especial de saque, uma unidade de conta internacional, cujo valor em euros, fazendo o respectivo câmbio, vai variar naturalmente em função da respectiva cotação, o que poder-se-á verificar mediante consulta do site da internet do Banco de Portugal. A título de exemplo, por exemplo, no dia 19 de julho de 2022, uma unidade de direito de saque especial correspondia a cerca de 1,29 €, aliás. Todavia, se o dano a que nos estamos aqui a referir resultou de ato ou omissão da transportadora, seus trabalhadores ou agentes, que tenha sido cometido com a intenção de causar dano e, portanto, tenha sido cometido dolosamente, ou, pelo menos, de forma imprudente e com consciência de que poderia daí advir a produção de dano e, portanto, uma situação de negligência consciente, havendo dolo ou, pelo menos, negligência consciente, nesse caso, deixa de haver qualquer limite quantitativo. Aquele limite quantitativo de indemnização de 4.150 direitos de saque especiais deixa de aplicar-se. Dizer ainda que quaisquer cláusulas contratuais tendentes a libertar a transportadora da sua responsabilidade ou a fixar um limite inferior ao legalmente previsto são nulas, são por isso inválidas. E à semelhança do que foi referido em relação ao cancelamento do voo, aqui também é possível invocar circunstâncias extraordinárias pela companhia para afastar o direito à indemnização? Sim, efetivamente é possível. Não repetindo aquilo que já referimos no primeiro episódio, para o qual remetemos, mas se efetivamente, e de forma muito sintética, se verificar aqui que o atraso se deveu comprovadamente a uma situação de força maior, como já vimos, e que não poderia ter sido evitada por parte da transportadora aérea, mesmo que ela tivesse empreendido todas as medidas razoavelmente exigíveis para evitar a produção do dano, então, nesse caso, não haverá lugar à indemnização ao passageiro. Admitamos então agora que o voo programado se realiza no horário programado, mas há uma perda de bagagem de porão, ou que a mesma é entregue com atraso ao passageiro, ou então que a bagagem aparece danificada. Quais são os direitos e o que deve fazer o passageiro nessas situações? Falemos então agora das bagagens. Ora, nesta sede, dizer o seguinte, e é um ponto prévio muito importante. Havendo lugar à recepção sem reclamações da bagagem de porão, neste caso, constitui, salvo prova em contrário, presunção de que a mesma foi entregue em boas condições e em conformidade, por isso, com o título de transporte. Ora, assim sendo, havendo um problema com a bagagem de porão, seja, como o Sr. referiu, perda, atraso na disponibilização ou dano, e o mesmo se verifique, qualquer um destes problemas se verifique a bordo da aeronave ou durante o período em que a bagagem se encontra à guarda da transportadora, o passageiro deve apresentar imediatamente reclamação no aeroporto e conservar toda a documentação que lhe for entregue e estiver relacionada com esse incidente, designadamente bilhete de viagem, etiquetas de bagagem, cartão de embarque. Caso, na sequência dessa reclamação apresentada imediatamente no aeroporto, a questão não ficar sanada, não ficar imediatamente resolvida, então aí o passageiro deve apresentar reclamação junto da companhia aérea, mediante carta registada, exigindo o pagamento de indemnização e observando para o efeito os seguintes prazos. Tratando-se de uma hipótese em que a bagagem se mostra danificada, a reclamação deve ser apresentada no prazo de 7 dias a contar da sua recepção. Caso haja diversamente atraso na disponibilização da bagagem, nesse caso, a reclamação deve ser apresentada o mais tardar no prazo de 21 dias a contar da data em que a bagagem foi colocada à disposição do passageiro. Dizer ainda, a título complementar, que decorridos 21 dias a contar da data em que a bagagem deveria ter sido disponibilizada pela transportadora aérea e, portanto, ela não foi entregue no momento em que deveria ser e decorreram, entretanto, 21 dias, deixamos de ter uma situação de atraso na disponibilização e a companhia aérea deve tratar a situação como perda de bagagem. E esta indemnização que referiu tem algum limite? Efetivamente tem.
No caso do transporte de bagagens, um pouco à semelhança daquilo que já vimos anteriormente a propósito do atraso, a responsabilidade da operadora em caso de dano, perda ou atraso na disponibilização da bagagem está limitada a 1.000 direitos de saque especiais por passageiro, a mesma unidade de conta internacional que referimos anteriormente, aqui no valor de 1.000 direitos de saque especiais por passageiro, salvo se, e nesse caso deixa de haver esta limitação, salvo se a operadora tiver agido com dolo ou negligência consciente, tal como vimos na hipótese anterior, ou agora, e agora temos aqui uma hipótese suplementar, também deixa de haver este limite de 1.000 direitos especiais de saque, se houver lugar a uma declaração especial de interesse, mediante o preenchimento do formulário, declaração especial de interesse esta que tenha sido emitida na entrega no destino feita pelo passageiro no momento da entrega da bagagem à transportadora e, normalmente, com o pagamento do montante suplementar. Caso haja lugar a esta declaração especial de interesse, mediante o preenchimento do competente formulário e com o pagamento do montante suplementar, deixa de aplicar-se este limite. E então a transportadora passará a ser responsável pelo pagamento do montante igual ou inferior àquele que tenha sido declarado nessa declaração especial de interesse, exceto se vier a provar que o montante ali declarado se afigura superior ao real interesse do passageiro na entrega no destino. Em alternativa a esta hipótese que acabamos de avançar, o passageiro poderá também celebrar um contrato seguro, através da sua companhia aérea, que o irá então reembolsar do valor indicado, caso se verifique o problema com a bagagem, um daqueles problemas que anteriormente referimos, eventualmente com o desconto de franquia, se tiver sido convencionada, e, naturalmente, também não haverá lugar a esse ressarcimento se verificar alguma causa da exclusão de cobertura do sinistro nos termos da respectiva apólice. E diga-me o seguinte, a transportadora é sempre responsável pelo dano, perda ou atraso na disponibilização da bagagem? É importante também termos essa questão presente. Caso o dano ou perda da bagagem, em caso de dano ou perda da bagagem, a transportadora não será responsável caso o prejuízo tiver resultado exclusivamente de defeito da natureza ou de vício próprio da bagagem. No caso particular de atraso na disponibilização da bagagem, a transportadora também não será responsável pelo dano resultante desse mesmo atraso, se provar que ela ou os respectivos trabalhadores ou agentes empreenderam todas as medidas razoavelmente exigíveis para evitar a produção do dano ou que lhes era de todo em todo impossível adotar tais medidas. Ainda, se provar que foi um ato ou omissão do próprio passageiro praticado com dolo ou negligência que causou ou contribuiu para o dano, e nesse caso a culpa do próprio lesado, a transportadora também será total ou parcialmente libertada da sua responsabilidade perante o passageiro. E agora chegamos à pergunta final, que é, considerando tudo o que foi referido pelo Dr. Carlos, qual é que é a função do advogado nestas situações e o que é que o advogado pode ajudar o cidadão a fazer nestas situações para defesa dos seus direitos? Mais uma vez, tal como referimos no primeiro episódio, e não é demais referi-lo, e diria mesmo que a breve exposição que tive a oportunidade de fazer mostra isso mesmo. Os regimes aplicáveis, quer ao cancelamento que tratamos no primeiro episódio, quer agora também do atraso no voo e aos problemas de dano, de perda ou de atraso na disponibilização da bagagem, mostram-se de facto complexos e por isso comportam várias especificidades, cumprimento de prazos, cumprimento de determinadas formalidades que não são passíveis de serem compreendidas por um cidadão comum. Daí que, em benefício de uma atuação por parte do passageiro que salvaguarde plenamente os seus direitos, o passageiro, deve procurar o auxílio de um advogado que estará seguramente em condições de o elucidar sobre o que fazer, como fazer e quando fazer para reagir eficazmente em face de uma das situações de que aqui tratamos, quer no primeiro episódio, quer agora neste segundo episódio do podcast. Chegamos assim ao final do segundo podcast Pode Esclarecer do Conselho Regional de Lisboa, agradecendo ao Dr. Carlos a sua disponibilidade para estar aqui connosco e deixando aqui a promessa de que voltaremos no próximo domingo às 7h30 e que gostaríamos muito que estivesse desse lado e que subscrevesse o nosso canal
YouTube, que subscrevesse a nossa playlist no Spotify relativamente aqui a este nosso podcast e que nos siga também no YouTube e nas outras plataformas e redes sociais onde estamos presentes. Até para a semana. Muito obrigado.